Fala amigos, graça e paz, graça e paz. Então, vamos ao vídeo de hoje, que é sobre os dois últimos capítulos da Bíblia, que muitos ainda não conhecem, não leram, e vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma lida para ver a glória de Deus. Vamos ver aqui quão maravilhosas são as palavras de Deus que Ele nos deixou. E futuramente eu vou querer fazer mais estudos em relação ao Apocalipse, mas nesse vídeo vamos então direto para o final da Bíblia. Então, beleza. Capítulo 21. O novo céu e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, que é, digamos assim, a Igreja de Cristo. E, além disso, né, é possível ver que o mar já não vai existir. Então, beleza. E eu vi uma grande voz no céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Então, através de interpretação, por ser o Alfa e o Ômega, por falar que quem tiver sede, ele vai dar de graça da água da vida, podemos saber, então, que quem está falando aqui é Jesus. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Pesado, mas verdadeiro. Então, na verdade, eu tô morrendo de, não vergonha, mas eu não me sinto exatamente muito confortável aparecendo aqui, mas eu tenho que fazer, eu tenho que espalhar a palavra de Deus, então é por amor e por obediência a Deus também que eu tô aqui. Então, por isso que eu não quero ser tímido, entre as outras coisas aqui. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Então, essa questão das taças e dos selos fica para outro vídeo. Muitos aí podem já conhecer, mas tem a ver com o Apocalipse e com o final dos tempos. Mas, enfim, a esposa, que é a mulher do Cordeiro, é a igreja. A igreja é o conjunto dos salvos, é o corpo de Cristo. Vamos lá, então. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente, e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas 12 portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel, que são as tribos dos descendentes de Jacó, entre outras, né? Tribo de Levi, tribo de Benjamim,
de Judá, de Rubens, entre outras. Do lado do nascente tinha 3 portas. Enfim, quem quiser aí ler, eu não posso perder muito tempo falando todos os detalhes. Vamos lá. Tinha também os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Vamos lá. Então a cidade era como se fosse um quadrado, como um cubo. E beleza. Agora indo para o 18, versículo 18. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. Então, os fundamentos eram jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônica, sárdio, crisólito, berilo, topázio e crisópraso, jacinto e o 12º fundamento ametista. Então, uma cidade cheia de pedras preciosas. Então, no 22 aqui, e nela não vi templo. Nela quem? Na cidade, na Nova Jerusalém, né? Não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, antes de prosseguir para o capítulo 22, vou voltar rapidamente aqui a Isaías 65, porque em Isaías 65 ele já profetizou sobre esses novos céus e nova terra antes mesmo de João, o apóstolo, profetizar Apocalipse. Então aqui, Isaías 65, 17. Novos céus e nova terra. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais subirão ao coração. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Então, não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Então, bom, tem muito mais coisa aqui. Por exemplo, o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Então, na Nova Jerusalém, toda lágrima será limpa. Nós não necessitaremos de dormir, porque não haverá noite. A própria glória de Deus e do Cordeiro serão a lâmpada. E não haverá violência também. Os animais, o leão estará junto com animais herbívoros, enfim. E a hipocrisia é condenada, Isaías 66. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas. Então, qual seria a casa que vós me edificaríeis? Então, Deus fez tudo. Ele não habita em templos, porque ele fez tudo, ele não necessita de templos. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Então, vamos lá. Dá para ler então aqui também o versículo 15 e o 16, que fala: Porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne,
e os mortos do Senhor serão multiplicados. Então, tudo isso que está acontecendo no mundo, todas essas atrocidades, não acho que nada que acontece aqui vai sair impune, sabe? Deus está olhando tudo, Ele permite que algumas coisas aconteçam, mas quando a taça da sua ira chegar ao limite, a taça da sua paciência, Ele vai então vir, e já está acontecendo, né? Esses terremotos e, enfim, calamidades físicas e fenômenos climáticos que nunca aconteceram dessa forma, nunca nessa intensidade. E, enfim, aos poucos não, Deus vai trazer a sua ira logo mais, né? Então nós temos que ter paciência também. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, às vezes para nós parece que está demorando a justiça dele, mas a justiça de Deus não tarda. E sim, ele vai trazer a sua justiça com fogo, e com a sua espada entrará em juízo com toda a carne. Jesus virá com a sua espada no Apocalipse, como está escrito, que ele vai vir com seu cavalo e com a sua espada, em cima de seu cavalo branco, e com a espada para julgar as nações. Então, ali eu estava voltando para Isaías apenas para mostrar como já foi profetizado anteriormente e como a Bíblia inteira vai se conectando e fazendo sentido. A Bíblia, os profetas não escreveram por acaso, não escreveram de qualquer jeito. Eles escreveram com o Espírito Santo. E é por isso que a Bíblia vai fazendo sentido e nunca se contradiz. Existem, é claro, versículos que podem ser mais complexos de compreender, mas a Bíblia em si nunca se contradiz. Quando você avalia com honestidade os conceitos e os contextos. Então, as palavras são muito claras, apesar de complexas. Então é por isso que não há interpretação subjetiva da Bíblia, como muitos acham. É tudo muito claro, assim, na hora que você vai ler, buscar. E existe sim uma verdade, existe sim o certo e o errado. Não é tudo relativo, não é tudo subjetivo. Então vamos lá, voltando ao capítulo 22, para finalizar então. Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia. O rio da água da vida. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio de sua praça. E de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Jesus breve virá. Versículo 7. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava as palavras para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas,
e dos que guardam as palavras deste livro. Adora somente a Deus. Então, mesmo o anjo, com toda a sua glória, capaz de fazer um ser humano tremer, capaz de fazer você virar pó, enfim, os anjos de luz obedecem a Deus, eles são apenas nossos conservos. Eles estão em outro patamar do nosso atual, na nossa carne, né? Eles estão com um corpo glorificado, em outro nível de poder do que estamos agora. Mas eles são apenas nossos conservos e é por isso que é errado você idolatrar anjos, Os anjos te guardam, sim, mas amando de Deus. É errado você idolatrar santos, né? Que nada mais são do que seres humanos falhos, que foram bons, fizeram algo marcante na história. Eles não podem interceder pelos homens. Tornam-se ídolos a partir do momento em que as pessoas buscam a sua intercessão. Enfim, então nem mesmo os anjos. Então o que nós temos na história do mundo? Anjos sendo tidos como deuses, porque eles são tão poderosos que quando eles se manifestavam, as pessoas os confundiam com deuses, entende? Os anjos, não, os deuses egípcios, gregos, nada mais são do que anjos caídos. Então é por isso que nós devemos adorar apenas a Deus. Esse é o primeiro mandamento. Então, vamos lá. Tá acabando já. E disse-me: não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Perdão pelo erro aí. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, este é o final da Bíblia. Muito forte, muito poderoso, muito complexo, exige tempo, exige oração para compreender, estudo, mas aquele que é honesto, aquele que busca ao Senhor vai compreender. E, enfim, uma coisa que eu gostaria de acrescentar. Jesus disse que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E como podemos ver, diversas profecias se cumprindo. Uma delas, que eu vou deixar aqui do lado, é que o rio Eufrates está secando, que é uma das profecias. Já é falado em Isaías, Ezequiel, em Apocalipse também. E ele
fez um formato da letra ômega, mais um sinal de Jesus Cristo para os santos ou para os seres humanos, para quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos ouça, entendeu? Então, mais um sinal de Jesus Cristo. E, bom, esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Espero voltar em breve com mais estudos. E fique na paz de Jesus. Amém.